Capítulo 1 Os sonhos que ninguém quis ver. O despertador tocou às 4h30 da manhã. O som estridente preencheu o pequeno quarto úmido onde Rebeca, de 28 anos, dormia em um colchão velho estendido diretamente no chão. A parede ao lado estava mofada, e o teto, com goteiras, ainda pingava resquícios da chuva da madrugada. Ela levantou-se com dificuldade, esticando o corpo magro, os pés doendo de tanto ficar em pé no dia anterior. Na cozinha, ligou a chaleira elétrica, presente de uma vizinha, e preparou o café preto ralo. Olhou para o canto da mesa, onde estava sua Bíblia gasta, com páginas marcadas de lágrimas. Abriu em Salmo 30 e leu em voz baixa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela sussurrou. Quando, Senhor? Quando essa alegria vai chegar? Rebeca não sempre viveu assim. Havia um tempo em que acreditava estar prestes a realizar seus maiores sonhos. Noiva de Júlio, um jovem empreendedor em ascensão, filha única de uma costureira viúva, ela enxergava no casamento uma chance de construir um lar sólido, diferente de tudo que sua mãe enfrentará. Júlio parecia o homem ideal, carismático, romântico, empreendedor. Falava sobre abrir uma rede de restaurantes, prometia dar a ela uma vida confortável, cheia de amor e respeito. Mas, pouco a pouco, Rebeca começou a perceber algo estranho. Ele mudava de humor facilmente, a criticava por suas roupas simples, evitava apresentá-la aos amigos, principalmente, falava que ela pensava pequeno demais para estar ao lado dele. Se quiser andar comigo, Rebeca, precisa se transformar, disse ele certa vez. Porque eu estou subindo, e você não pode me puxar para baixo. Mas ela acreditava no amor. Achava que ele só estava pressionado. Seguia com os preparativos do casamento, que ele adiava cada vez mais. Até que, numa sexta-feira à noite, 2 meses antes do casamento marcado, tudo mudou. Ela chegou de surpresa à casa dele, com um bolo caseiro na mão, querendo comemorar os 6 anos de namoro. Entrou e encontrou Júlio com outra mulher. Rebeca? Ele disse, surpreso. O que você tá fazendo aqui? Eu vim te ver. A gente faz 6 anos hoje. A mulher ao lado dele, alta, elegante, de salto e vestido caro, soltou uma risada irônica. Essa é a sua namoradinha do bairro? Rebeca sentiu o chão sumir. O bolo caiu da mão dela. E, com ele, caiu também sua fé no amor. Depois disso, tudo desmoronou. Júlio terminou com ela com frieza, bloqueou em todas as redes e, meses depois, apareceu no jornal da cidade ao lado da nova noiva, Lívia Fontes, filha do dono de uma rede de restaurantes milionária. Júlio agora era sócio da família Fontes. Tinha se tornado o que queria, rico, prestigiado, convidado para eventos de gala. E Rebeca? Ficou com as dívidas do casamento cancelado, a vergonha nos olhos da vizinhança, e a alma destruída. Ela tentou recomeçar. Procurou um emprego de atendente, mas ninguém contratava sem experiência. Passou a fazer faxinas com a vizinha de Selma. Quando surgiu a chance de trabalhar lavando pratos em um buffet, ela aceitou. Não importava mais o orgulho. O importante era pagar as contas e manter a dignidade. Você tem curso de gastronomia, Rebeca. Tanta coisa boa em você, e agora lavando prato? Disse de Selma, uma tarde, enquanto lavavam panos. Um dia, Deus vai usar tudo isso. Eu só preciso continuar de pé. 3 meses depois, aconteceu algo inacreditável. O buffet onde Rebeca trabalhava foi contratado para um casamento de luxo em uma mansão nos arredores da cidade. Ela não se importou em saber de quem era, até ver o nome na lista de organização. Casamento de Júlio Martins e Lívia Fontes. Seu coração gelou. Senhor, por quê? Ela pensou em desistir, mas a dona do buffet precisava muito de pessoal, e ela não tinha outra fonte de renda. Engoliu a dor e decidiu ir. Na mansão, vestida com um uniforme branco, cabelo preso, luvas nas mãos, Rebeca lavava as louças enquanto ouvia ao fundo a orquestra tocar. Risos, brindes, flashes. Tudo parecia um filme. Até que a noiva entrou na cozinha. Moça! Gritou Lívia. Um dos copos de cristal está sujo. Que tipo de gente vocês contratam? Rebeca ficou paralisada. Lívia a reconheceu imediatamente. Mas, você? Você é a ex do Júlio. E soltou uma gargalhada. Meu Deus, o que o destino não faz. Você tá lavando os pratos do meu casamento. As outras funcionárias tentaram conter a cena, mas Lívia fazia questão de humilhar. Júlio! Vem ver quem tá aqui. Gritou. A ex-noiva lavando nossas colheres. Júlio apareceu. Olhou. Silenciou.
E apenas deu meia volta. Rebeca permaneceu imóvel. O rosto queimava. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela segurou com todas as forças. No banheiro, ajoelhou-se e orou em silêncio. Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Mas eu não vou desistir. Se o Senhor está vendo isso, me dá força. Me dá direção. Porque eu já não tenho mais nada além de ti. Naquela noite, Rebeca chegou em casa exausta, com as mãos feridas da água quente, os olhos vermelhos. Sentou-se na cama e disse: Eles riram de mim. Me humilharam. Mas eu ainda tenho fé. E eu vou levantar. Com ou sem ajuda. E naquele mesmo momento, algo começou a mudar. No dia seguinte, ao passar na frente de um pequeno ponto comercial, ela viu um cartaz de aluga-se. Era uma antiga padaria desativada. Pequena, mal cuidada, mas com potencial. Ela pensou: e se eu fizesse meus bolos aqui? Era um sonho antigo, abrir sua doceria com receitas que aprenderá com a mãe. Bolos simples, mas feitos com amor. Mas ela não tinha capital. Não tinha crédito. Só tinha fé. E, mais uma vez, decidiu agir com coragem. Fez uma publicação nas redes sociais. Hoje eu fui humilhada. Lavando pratos no casamento de quem me destruiu. Mas eu ainda acredito nos planos de Deus. Se você acredita também, compartilhe essa mensagem. E se quiser ajudar uma mulher a recomeçar, eu estou vendendo meus bolos caseiros por encomenda. Um dia, vou abrir minha doceria. O post viralizou. Pessoas compartilharam em massa. Em menos de 48 horas, ela recebeu 1.500 mensagens. Doações começaram a chegar. Influenciadores cristãos falaram sobre ela. Uma confeiteira famosa ofereceu consultoria gratuita. E um grupo de mulheres cristãs arrecadou dinheiro para o aluguel do ponto. O que começou como dor, virou movimento. Na semana seguinte, Rebeca inaugurou sua doceria. Doce recomeço, bolos com propósito. No balcão, escreveu com giz branco: Aqui, cada fatia carrega uma história. Cada bolo tem sabor de vitória. Ela chorava enquanto servia o primeiro cliente. E dizia: Obrigada, Deus, porque mesmo quando todos viraram as costas, o Senhor ficou comigo. Capítulo 2 – Quando a fé é testada. A fila se formava antes mesmo da porta abrir. Era difícil de acreditar que, em apenas 3 semanas, o pequeno ponto da antiga padaria se transformou em um verdadeiro refúgio. Paredes pintadas à mão, cheiro de bolo de cenoura com cobertura de chocolate no ar, e uma estante com versículos bíblicos escritos em lousas pequenas. O lugar tinha alma. E tinha história. Rebeca, agora usando um avental bordado com a frase doce recomeço, não sabia exatamente como tinha chegado ali, só sabia que tudo era graça. Ainda acordava cedo, ainda sentia dores nas pernas por ficar muito tempo em pé. Mas seu espírito estava em paz. Pela primeira vez em anos, ela se sentia no lugar certo. A ajuda que recebeu no início da doceria foi essencial, mas os desafios começaram a aparecer com o tempo. Havia fornecedores que atrasavam, impostos inesperados, panes no forno e um cliente que queria processá-la por uma entrega atrasada de bolo de casamento. Rebeca chorava escondida, ajoelhada nos fundos da loja. Deus, o Senhor me levantou, mas eu tenho medo de cair de novo. Mesmo assim, ela não parava. Em cada caixa de bolo, colocava um versículo manuscrito. Em cada atendimento, um sorriso. E, a cada dia, uma oração. Foi então que o inesperado aconteceu. Numa manhã de quarta-feira, uma mulher elegante entrou na doceria com passos firmes. Usava óculos escuros, salto alto, e segurava um tablet. Rebeca, sem reconhecer, cumprimentou com alegria. Bom dia. Seja bem-vinda ao Doce Recomeço. Posso te ajudar? A mulher retirou os óculos. Era Lívia Fontes. A mesma que a humilhou no casamento com Júlio. Por um instante, Rebeca congelou. As mãos tremeram. Rebeca, não acredito, disse Lívia, olhando ao redor. Isso tudo é seu? Sim, é meu. Respondeu Rebeca, sem abaixar os olhos. Lívia pareceu desconcertada. Sua maquiagem impecável não escondia o olhar abatido. Eu estou me separando. Júlio me traiu. Com uma sócia da empresa. Ele desviou o dinheiro da rede de restaurantes do meu pai. Minha família está em crise. Perdemos contratos, credibilidade, estou procurando trabalho. Rebeca manteve o silêncio. Desculpa vir até aqui. Eu soube da doceria pelo Instagram. Vi que está crescendo. Vi que sua história foi contada num canal gospel, e pensei que talvez você estivesse contratando.
Rebeca respirou fundo. Queria gritar, lembrar tudo que sofreu, recusar com amargura. Mas algo dentro dela, maior que o orgulho, falou mais alto. Eu me lembro do que você fez, Lívia. Das palavras. Da humilhação. Mas eu também me lembro do que Deus fez comigo. Ele me ensinou a não retribuir o mal com o mal. Fez uma pausa. Tem uma vaga sim. Para auxiliar de balcão. O salário é simples, mas o respeito é completo. Lívia engoliu em seco. Você, me perdoa? Rebeca assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Eu escolhi perdoar faz tempo. Porque não vale a pena carregar pesos que impedem a gente de voar. Lívia começou a trabalhar ali, em silêncio. No início, era nítido o desconforto. Clientes reconheciam, cochichavam. Mas Rebeca a tratava como tratava todas, com dignidade. As duas começaram a conversar aos poucos. Lívia contou sobre a pressão da família rica, da solidão, do casamento com base em interesse. E Rebeca contou das noites em claro, das lágrimas nos pratos, do recomeço cheio de medo. E hoje você é dona de tudo isso, disse Lívia, uma tarde, com admiração. Você virou o que ninguém imaginava. Não virei. Eu fui moldada. Pela dor. Pela fé. E pelo amor de um Deus que não larga a mão de ninguém. O tempo passou. A doceria crescia, e Rebeca recebeu uma proposta de abrir uma filial em um shopping da cidade. Ela hesitou. Era um passo grande demais. Mas, no fundo, sentia que era hora. Antes de assinar o contrato, orou ajoelhada. Senhor, se essa porta é tua, confirma. Mas se não for, fecha. Eu confio mais em ti do que em números. Na manhã seguinte, um empresário famoso da cidade, cliente fiel da doceria, entrou e disse: Rebeca, quero te ajudar. Vi que está abrindo filial. Me permite ser sócio? Sem mudar nada. Só quero ajudar quem tem propósito. E assim nasceu a segunda unidade do Doce Recomeço. Durante a inauguração, Rebeca foi chamada para dar um pequeno discurso. Com lágrimas nos olhos, disse: Eu chorei lavando pratos. Fui humilhada na frente de todos. Mas escolhi não me vingar. Escolhi seguir. Deus me honrou. E se você está aqui hoje, é porque também pode recomeçar. O público aplaudiu de pé. E ali, naquele palco improvisado, com sua mãe, Deselma e até Lívia na plateia, Rebeca teve a certeza. Deus a tirou da vergonha, para colocá-la no trono da honra. Capítulo 3, Quando a honra chega diante dos que riram. Os dias passavam e a segunda unidade do Doce Recomeço prosperava com uma força que nem Rebeca conseguia explicar. O novo espaço no shopping da cidade, que ela antes achava grande demais para os seus sonhos, agora era pequeno diante da quantidade de pessoas que queriam provar os famosos bolos caseiros e conhecer a mulher por trás da história que emocionava a internet. O que começou como uma postagem desabafando a dor de ser humilhada, transformou-se em um verdadeiro movimento nacional de fé e superação. Pessoas de todo o Brasil comentavam, compartilhavam vídeos e mensagens inspiradas nela. E foi aí que veio o convite que fez Rebeca tremer por dentro. Uma famosa apresentadora de TV, conhecida por entrevistar pessoas que venceram na vida, mandou uma mensagem por vídeo. Rebeca, sua história é um milagre moderno. Quero você no meu programa. O país precisa ouvir de você como se levanta depois de ser esmagada pela vida. A viagem para São Paulo foi a primeira da vida de Rebeca para fora de sua cidade. Nunca havia andado de avião. Estava nervosa, mas determinada. Levou um bolo caseiro na mala para presentear a apresentadora e vestiu sua roupa mais simples e elegante. Durante a gravação, a emoção tomou conta do estúdio. Rebeca, o que te manteve de pé mesmo quando tudo dizia que você estava derrotada? Ela respondeu com firmeza e olhos marejados. A promessa. Não de um homem. Mas de Deus. Ele me disse que meu fim seria de honra. E eu segurei nisso com todas as forças. O público aplaudiu de pé. No dia seguinte, as redes sociais explodiram. Fãs, jornalistas, influenciadores, todos queriam saber mais de Rebeca, a mulher que lavou pratos no casamento do ex e virou empresária de sucesso. Mas a vida ainda tinha uma página não virada. Um reencontro que mudaria tudo. Numa tarde comum, enquanto Rebeca treinava novas funcionárias na primeira unidade da doceria, a porta se abriu. Ela não viu imediatamente quem era. Mas o silêncio das atendentes chamou sua atenção. Virou-se, e ali estava ele, Júlio. O homem que a trocou, a humilhou, que permitiu que fosse desprezada publicamente. Mas agora, era visivelmente outro homem. Cabelos grisalhos prematuros, semblante abatido, olhar vazio.
Rebeca, ele disse, com a voz embargada. Preciso falar com você. Ela não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e pediu que entrasse na sala dos fundos. Lívia, que já sabia do que se tratava, ficou na porta observando. Na salinha apertada, Júlio se sentou de frente para Rebeca, respirou fundo e desabou. Eu perdi tudo. Me separei. A empresa faliu. Estou cheio de dívidas. E todo mundo se afastou. Eu vi sua entrevista na TV. Vi o que você se tornou. E, eu sei que não mereço nada de você. Mas eu precisava vir aqui, pedir perdão. Rebeca ficou em silêncio por um tempo. Sentia o coração acelerado, mas também uma paz estranha. Como se Deus a dissesse, você venceu. Ele não é mais seu gigante. Júlio, o que você me fez doeu mais do que qualquer coisa na vida. Mas Deus me curou. E quando Ele cura, a gente aprende a perdoar. Ele abaixou a cabeça. Eu queria saber se há alguma chance de trabalhar aqui. Nem que seja lavando o prato. Rebeca olhou nos olhos dele. Eu te perdoo. De verdade. Mas aqui, não é o seu lugar. O seu processo é outro. Desejo que você se encontre. Que cresça. Que aprenda. Mas o tempo da minha vida com você já passou. Júlio engoliu em seco, pela primeira vez, chorou. Não pela rejeição, mas pela verdade. Você está certa. Eu destruí quem mais me amava. E hoje eu vejo isso. Obrigado, por ser melhor do que eu fui. Ele saiu, e Rebeca permaneceu ali, em pé, sentindo a alma leve como há muito tempo não sentia. Naquela noite, Rebeca foi chamada para uma premiação regional de empreendedorismo feminino. Ganhou o troféu de empreendedora do ano com direito a um discurso em auditório cheio. Ela subiu no palco, respirou fundo e disse: Eu não tenho uma formação universitária. Nem venho de família rica. Mas eu tenho um Deus que transforma lixo em testemunho. Fui humilhada, desprezada, ridicularizada. Mas escolhi não me vingar. Escolhi confiar. E ele me honrou. O público aplaudiu de pé. Entre os convidados, estavam sua mãe, Selma, Lívia, agora sua funcionária de confiança, e mulheres do bairro onde cresceu. Todas choravam. Na volta para casa, Rebeca sentou no quarto, pegou sua Bíblia velha, abriu aleatoriamente e leu. Deus exalta o humilde, mas resiste ao soberbo. Tiago 4:6. Ela sorriu e disse: Eu entendi, Senhor. O trono não é feito de ouro. É feito de propósito. Capítulo 4, A colheita dos humilhados. 2 anos haviam se passado desde a inauguração do primeiro doce recomeço. Agora, Rebeca administrava 5 unidades espalhadas pela cidade e região. Os bolos com mensagens bíblicas viraram marca registrada, e seus vídeos curtos com versículos e palavras de encorajamento ultrapassavam milhões de visualizações nas redes sociais. Ela se tornará mais do que uma empresária. Rebeca agora era um símbolo de superação e fé. Certa tarde, após uma reunião com fornecedores, recebeu uma ligação incomum. Rebeca? Aqui é da prefeitura. O prefeito gostaria de convidá-la para dar uma palestra no Programa Municipal de Empreendedorismo para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. Você aceitaria? Ela sorriu com o coração aquecido. Claro. Se eu puder ser resposta para alguém como um dia alguém foi para mim, eu estou dentro. No auditório lotado, sentadas em cadeiras simples, estavam cerca de 200 mulheres. Muitas com filhos no colo, olhares cansados, semblantes marcados pela vida. Mas todas atentas. Todas sedentas por um sopro de esperança. Rebeca subiu no palco com um vestido azul claro, cabelos presos com uma tiara discreta, e uma Bíblia nas mãos. Ela não usava maquiagem pesada nem salto alto, usava verdade. Eu sei que talvez algumas de vocês estejam pensando, ela tá lá porque teve sorte. Mas não foi sorte. Foi escolha. Escolhi não desistir. Escolhi continuar mesmo com vergonha, mesmo humilhada, mesmo lavando pratos. E escolhi perdoar. Não porque era fácil, mas porque guardar mágoa só nos prende ao passado. Fez uma pausa. Muitas mulheres choravam em silêncio. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: ninguém que é levantado por Deus permanece esquecido. Quando você planta fé, honestidade e esforço, a colheita vem. A humilhação passa. Mas a honra permanece. O auditório veio abaixo em aplausos. A partir daquele dia, Rebeca começou a ser convidada para programas sociais, igrejas, escolas, não apenas como empresária, mas como mentora de mulheres que precisavam recomeçar. Foi então que uma nova porta se abriu, inesperada e transformadora.
Ela recebeu uma carta de uma ONG internacional. Rebeca, vimos sua história em um canal cristão de superação que viralizou no exterior. Sua coragem nos inspirou. Estamos abrindo uma sede no Brasil para formar mulheres em situação de rua como confeiteiras, e gostaríamos que você fosse a coordenadora do projeto. Ela ficou em silêncio por minutos, segurando o papel com as mãos trêmulas. E ali, ajoelhada no chão da cozinha da primeira unidade da doceria, orou. Deus, eu nunca pedi fama. Nunca pedi sucesso. Eu só pedi uma saída, e o Senhor me deu uma missão. Aceitou o convite. Meses depois, Rebeca fundou o Instituto Doce Recomeço, onde mulheres em situação de vulnerabilidade eram acolhidas, formadas como confeiteiras, cuidadas emocionalmente e encaminhadas ao mercado de trabalho, muitas sendo contratadas pelas próprias unidades da doceria. Lívia, sua ex-rival, agora era coordenadora administrativa do Instituto. Havia se convertido, abandonado a vaidade e o orgulho. Rebeca me ensinou o que é misericórdia. Ela dizia: e hoje, eu quero viver com propósito também. No dia do primeiro aniversário do Instituto, Rebeca subiu no palco do auditório lotado com mais de 300 mulheres. Entre elas, estavam a vizinha de Selma, que lavava panos com ela. Funcionárias da antiga cozinha onde lavava pratos. Jornalistas. Pastores. E sua mãe, sentada na primeira fileira, orgulhosa. Ela começou dizendo: meu nome é Rebeca. E eu fui humilhada, esquecida, rejeitada. Eu chorei lavando pratos no casamento do homem que destruiu meus sonhos. Mas Deus não me deixou no chão. Ele me pegou nos cacos e me sentou entre príncipes. O trono não é feito de ouro. É feito de propósito. E se você está aqui hoje, quebrada, chorando, sem saber por onde começar, eu quero dizer, Deus também pode te colocar no trono. Ele só precisa de uma coisa: o seu sim. O público ficou em silêncio por alguns segundos, e depois veio o choro. O choro de quem finalmente acreditava que podia vencer. Nos meses seguintes, o Instituto se expandiu. Ganhou apoio, doações, visibilidade internacional. E numa manhã de domingo, Rebeca foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado por impacto social e exemplo de superação. Durante a cerimônia, uma das organizadoras disse: há pessoas que vencem e se isolam. Mas há outras, como Rebeca, que vencem e voltam para resgatar quem ficou. Hoje, Rebeca é escritora, mentora e dirige um projeto que já formou mais de 2.000 mulheres em situação de vulnerabilidade. Sua marca Doce Recomeço se tornou uma das docerias mais respeitadas do país, com franquias em 3 estados. Ela mora num apartamento simples, mas aconchegante. Não ostenta. Não se esquece de onde veio. E, todas as noites, antes de dormir, lê um salmo. E agradece a Deus por ter feito dela mais do que vencedora. Porque ela sabe: quem foi humilhado com lágrimas, será exaltado com honra.